Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre plásticos. A gente vai ver, então, uma visão geral sobre o histórico e mercado de plásticos. Depois a gente vai entrar nas matérias-primas que são utilizadas na indústria do plástico, as principais matérias-primas, como funciona o processamento dos plásticos e quais são os equipamentos utilizados no processamento, quais são os processos de transformação que se utiliza. Então, esses processos de transformação é como se faz os artefatos. Então, como se faz o cano, como se faz o copinho plástico, o pote plástico, né, os fios e assim por diante. Quais são os testes que se faz normalmente em plásticos e ainda alguns cálculos que são importantes para quem vai trabalhar com isso. Então vamos começar com a parte inicial, que é a nossa introdução. Então, para essa introdução, a gente vai falar brevemente sobre o histórico. Então, não vai ser um histórico detalhado mostrando todos, né, os plásticos que foram descobertos em cada ano, mas assim, quais são os principais marcos dentro dessa história do plástico que a gente tem, e também um pouquinho sobre o mercado mundial de plásticos. E o nosso histórico de plásticos começa em 1856, quando Alexander Parkes criou um plástico novo misturando celulose e ácido nítrico. Alexander Parkes era um inglês químico, metalúrgico, e ele trabalhava bastante com borracha. E aí ele começando essa reação com celulose, ele acabou criando um plástico que ele acabou dando o nome de parquesina, que na verdade é a primeira versão da nitrocelulose. A nitrocelulose se utiliza atualmente na fabricação de tintas e vernizes para a indústria moveleira, então para acabamento, para proteção de madeira. Mas aí quando o Alexander Parkes criou a parquesina, as primeiras aplicações eram aplicações na forma de filme, então era um plástico que era transparente, que era flexível, então se vislumbrou algumas aplicações. Ele chegou a criar uma empresa e começou a comercializar esse polímero com o nome de Parquesina. A empresa dele acabou falindo, então ele quebrou, porque o processo que ele criou era um processo que ele não era economicamente viável. Tanto que uma segunda empresa, também fazendo o mesmo processo que ele fazia, também foi uma empresa que acabou falindo depois, até que mais ou menos uns 10 anos depois que ele inventou isso, teve uma empresa americana que criou um concurso, que era uma empresa que fabricava bolas de bilhar. E as bolas de bilhar, elas eram feitas com marfim. E aí, como o marfim começou a se tornar cada vez mais escasso e cada vez mais caro, essa empresa criou um desafio, um concurso, que era para quem inventores criassem algum substituto para esse marfim na utilização das bolas de bilhar. Então foi criado, né, uma versão melhorada desse polímero que o Alexander Parkes tinha feito, misturando com outros materiais, com plastificante, com carga, e aí se conseguiu um material tão duro que teve um bom desempenho para aplicação como bolas de bilhar, e aí surge a celuloide, que depois, durante bastante tempo, ainda começou a ser utilizada. Então, ele criou a celuloide, que é um derivado da nitrocelulose criada inicialmente por Alexander Parkes. Essa placa é uma placa que hoje, né, foi colocada na Inglaterra em homenagem, né, ao que se chama o primeiro plástico criado no mundo. Mas esse plástico, ele é um plástico modificado. O primeiro plástico totalmente sintético, ele foi criado em 1907 por Leo Baekeland. E o nome desse plástico, ele acabou dando o nome de baquelite. A baquelite, quando ela foi criada no início do século XX, se começou a utilizar para uma série de materiais que antes não existiam, materiais novos foi se criando, substituindo a madeira em muitas aplicações. Então, entre as aplicações, que são aplicações do início do século XX, a gente tem os telefones feitos com baquelite, vasos, peças, cinzeiro e outras aplicações a gente tem até hoje que ainda é feito com o mesmo polímero que é essa baquelite, que é, por exemplo, essa aplicação aqui, que são os disjuntores e esses soquetes para colocar lâmpada. Então, dentro dessa área, por ser um polímero bastante resistente, é um material termofixo, então ele não derrete, e ele é feito a partir da reação entre fenol e formol.
Então foi aí que começou a utilização de peças plásticas, mudando já a vida das pessoas. Na década de 50, mais ou menos assim uns 10 anos antes, 10 anos depois, a gente tem um monte de plástico sendo criado e começando a ser produzido. Por exemplo, em 1954 é quando se começa a fabricação de tubos de PVC, e esses tubos de PVC são utilizados tanto para passagem de fiação de rede elétrica, como também para água e esgoto. Aqui na imagem de cima, a gente tem que seria uma típica lanchonete americana, e aí aqui a gente tem esses tampos, é onde se começa a utilizar a fabricação dessas placas de melamina, né? Então essas superfícies de melamina, revestimento de laminado sintético, e aí tu começa, né, a ter a criação de polímeros como poliestireno, o PVC, polietileno, poliuretano, poliamida, né, os nylons começam a ficar populares mais ou menos nessa faixa aqui. Aqui a gente tem, né, uma mudança significativa no perfil de utilização de plásticos nas décadas de 80 e 90, porque os plásticos começam a ser utilizados no mercado de embalagens. Então, esse mercado de embalagens era um mercado que praticamente não existia antes da utilização do desenvolvimento dos plásticos, porque não tinha esse comércio que é esse comércio em embalagens individualizadas. Era muito granel, então todo o comércio de alimentos tu tinha lá uma saca, um barril com os grãos, tu ia lá com o teu recipiente de casa e enchia, comprava. Então, tu tinha uma comercialização que não era esse conceito que a gente tem hoje de embalagens. E quando se começou, então, a fabricação de embalagens descartáveis, o uso de materiais descartáveis como os copos, pratos, canudinhos, talheres e assim por diante, o consumo de plástico deu um incremento significativo. E uma outra forma, né, até então, que não se pensava, não se utilizava para plástico, que é esse conceito de plástico de uso único. Então, ele começa com o mercado de embalagens. Já na década de 90, e aí quando começa os anos 2000, a gente já tem um perfil diferente, que na verdade o que a gente começa a ter nesse período é um questionamento em relação ao uso do plástico, principalmente em relação a esses plásticos de uso único, e aí a gente começa a ter muitas manifestações e muitos movimentos questionando, né, o uso desses plásticos, o descarte desses plásticos e até essa forma de organização da sociedade que gera muito resíduo e aí os seus impactos ambientais. Só que se a gente fala desse tipo de aplicação, que são essas aplicações descartáveis, então que começou no século XXI, é muito questionamento em relação ao plástico como sendo assim o mal do século. Só que, na verdade, o problema não é o plástico em si, mas é como a gente usa ele, o que, que a gente faz com ele, como a gente descarta. Porque, na verdade, a gente tem uma série de avanços que foram permitidos pelo uso, pelo emprego dos plásticos. Então, o que, que a gente tem agora, assim, como coisas já aflorando no nosso século XXI? Então, primeiro ponto é a robótica, então o desenvolvimento do robótica, a acessibilidade que se tem hoje em relação à robótica, cada vez mais grupos de trabalho com idades, né, então, crianças trabalhando em trabalhos de robótica, justamente porque se conseguiu fazer esses kits de custo mais acessível, kits mais fáceis de serem produzidos, de melhor qualidade, e aí com isso teve uma popularização maior da robótica e uma melhoria até no ensino dessa técnica. Outra aplicação importante é a utilização de plástico para tecidos e órgãos. Então, já tem hoje algumas aplicações em que tu substitui uma parte, né, de um tecido, de um osso, por um pedaço de plástico. Então, essa utilização como próteses, como enxertos. Tem muitos trabalhos propondo a fabricação de enxertos para aplicações vasculares, e tem trabalhos já de desenvolvimento de um órgão totalmente sintético, né, para substituir, caso tenha falência de órgãos da pessoa, tu vai ter aquele órgão sintético que vai
atual vai funcionar de uma maneira similar. A impressão 3D, então, no caso da impressão 3D, a gente tem uma gama de aplicações. Então, se a gente for pensar só num aspecto, por exemplo, a área de design, então facilitou um monte as pessoas que trabalham nessa área, no sentido de tu conseguir fazer protótipos, conseguir imprimir um protótipo e com uma impressora 3D que tem um custo muito menor do que o sistema convencional, que é fazer um molde, fazer alguns lotes e assim por diante. Na impressão 3D, hoje a gente tem próteses, aplicações que a gente nem podia imaginar antes, né? Como uma prótese para algum animal, ou mão biônica. Então, tem uma série de aplicações que está se vislumbrando com essas impressoras 3D, utilizando material plástico. Voos espaciais comerciais. Então, hoje já tem equipes trabalhando com isso, já tem empresas já vislumbrando que uma oferta de voo espacial comercial, e com isso, né, toda a tecnologia envolvida e a utilização de plásticos para tornar o material mais leve, material resistente e viabilizar esse processo. As células solares poliméricas, então, a gente questionando os sistemas de geração e utilização de energia, muitos deles são poluentes, como o sistema de energia térmica, né, em que tu queima o material para gerar calor e aí com isso gerar energia. Se a gente for pensar em célula solar, existe uma energia que a gente recebe em abundância e não utiliza, que é a energia solar. Só que essas placas, todo esse sistema de células solares são muito caros. Então, a utilização de uma célula solar polimérica alternativa de baixo custo vai fazer com que esse sistema de energia solar acabe ficando mais barato e com isso fique viável e acaba ficando até mais popular. E as casas de plástico. Então, se a gente for pensar em casas de plástico, a gente, né, dando uma pesquisada, acha aquelas casas em que tu substitui tijolo, substitui parede por uma estrutura de plástico. Esse tipo de casa de plástico tem um grande potencial para aproveitamento de resíduos, então para fazer reciclagem de material plástico. E aí no momento que tu tem isso, tu tem a possibilidade de ter uma produção mais rápida, né? De alguma forma até mais barata, e aí tu pode acabar resolvendo problemas que, por exemplo, problemas de déficit de de habitação que se tem no mundo. A gente já tem, assim, se a gente está falando de uma casa, a gente está falando de toda a construção, mas na verdade, se for pensar em algumas coisas, por exemplo, já é comum a utilização de telhas transparentes, que são de material plástico, divisórias de PVC, não apenas o forro, mas as próprias divisórias sendo feitas de plástico de PVC, e a tendência é aumentar isso cada vez mais, tornando, né, essas possibilidades, né, tornando todo o processo mais barato. Agora, olhando um pouquinho sobre o mercado, como é o consumo de plásticos. Aqui nesse gráfico, a gente tem a produção de plásticos em milhões de toneladas, de 1950 até 2016. Essa produção é uma produção anual, e aqui, a partir de 2016, a gente tem uma projeção. Então, só pelo formato crescente dessa curva, a gente projeta, né, se estima que em 2030 a produção de plástico seja de 550 milhões de toneladas, isso se a gente continuar no nosso mesmo perfil de consumo e utilização e produção que se tem até o momento. Desse crescimento que se teve, uma coisa que chama atenção bastante dos especialistas e dos ambientalistas é que, a partir de 2000 até 2016, a quantidade de plástico que foi produzida, ela é equivalente a tudo que tinha sido produzido nos 50 anos, que foi de 1950 a 2000. Então, isso mostra que a gente começou num incremento, né? Imagina que esses 16 anos se produziu a mesma quantidade de plástico do que nos 50 anos anteriores. Bom, aqui a gente vê quais são os principais fabricantes
de materiais termoplásticos. Então, são os plásticos mais comuns, né, que são chamados de commodities. O principal fabricante é a China, só um país, que a China detém 26% da produção mundial de plásticos. Depois a gente tem 20%, um somatório dos países da Europa, 19% o somatório de Estados Unidos, México e Canadá, e o Brasil fica aqui com essa fatiazinha de 2,4% da produção de resinas termoplásticas. E aqui o consumo estimado. Então, o que, que se imagina para 2030 é que a gente tenha a participação no mercado de embalagens, né, desse consumo de plástico seja de 36%, 7% na indústria de transportes, aí envolve carros, envolve ônibus, envolve aviões, então todas as peças plásticas que são utilizadas. 10% de produtos para o consumidor, e aí esses produtos para o consumidor são, né, as coisas que a gente tem em casa, escova de dente, escova de cabelo, os potinhos de cozinha, as coisas em geral que a gente tem, né, como artefatos, caneta, essas coisas assim, né, são produtos para o consumidor. 15% de têxteis, então os tecidos sintéticos entram nesses 15%, e 16% no mercado de construção. Então, o mercado de construção vai envolver desde essas forro de PVC e divisórias, como telhas, como porta de acrílico, porta de box e assim por diante.